Salve, salve, queridos alunos! Muito bom poder estar com vocês. E hoje nós vamos começar um assunto totalmente novo. Nós vamos começar a falar de bioquímica. Essa é uma aula extra, uma aula que vale a pena você ter essa visão antes da gente começar a entender toda a parte bioquímica que acontece no seu organismo. É uma aula fundamentadora, uma aula âncora para aquilo que vem, para que você possa entender água, sais minerais, vitaminas, carboidrato, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Nós vamos falar sobre o famoso metabolismo. Mas para a gente começar a nossa aula, vem comigo, vamos direto ao ponto. Então é o seguinte, pessoal, vou começar com uma provocação. Eu gostaria que você pensasse em 3 características que todo ser vivo tem. Por exemplo, por que essa régua aqui não é um ser vivo? O que ela não tem, o que ela não possui, que os seres vivos, desde uma bactéria até um mamute, pode apresentar? Pensa aí. Legal. Alguns de vocês poderiam dizer que os seres vivos têm capacidade de reproduzir, essa régua não. Mesmo que eu quebre ela ao meio, aí eu vou ter 2 partes de uma régua, não 2 novas réguas, né? Então, capacidade de reproduzir é uma das características inerentes dos seres vivos. Uma outra característica é ter pelo menos uma célula. Todo ser vivo, olha lá, a bactéria é um ser unicelular, tem uma célula. Os vegetais, pluricelulares, animais pluricelulares, tem fungos unipluricelulares, tem algas unipluricelulares, tem protozoário apenas unicelular. Mas todo ser vivo, para ser um ser vivo, tem que ter uma célula. Aí você vai falar, mas professor, e o vírus? Né? O vírus é aquela famosa dor de cabeça da biologia, galerinha. O vírus, quando ele está aqui no ambiente, né, presente no ambiente, ele não tem metabolismo, ele não se reproduz, ele não tem célula. Então, ele não é característica de um ser vivo. Quando ele passa a entrar numa célula, aí ele assume o controle dessa célula, o metabolismo que a célula estará fazendo é para o vírus, e aí ele produz novos vírus dentro dessa célula. Então, um vírus, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório, e se assim podemos dizer, ele só terá vida a partir do momento que ele está parasitando uma célula. E a terceira característica que eu queria chegar, que é o tema da aula de hoje, é possuir metabolismo. Professor, só nessa introdução você falou aí umas 3, 4, 5 vezes a palavra metabolismo. Tá bom, mas o que é esse famoso metabolismo? O que é esse tal de metabolismo? Galerinha, você está vendo aí uma célula muito simples, tá? E para essa célula funcionar, ela precisa fazer reações químicas. Toda célula, para se manter funcionando como uma verdadeira fábrica, tá? Para quem não assistiu a aula de modelos celulares, célula eucarionte animal, que é a parte 1, vale a pena assistir para entender como que é o funcionamento de uma célula, tá? Mas para ela funcionar, ela precisa obter energia, ela precisa sintetizar moléculas, ela precisa quebrar moléculas. Todo esse conjunto de reações químicas é chamado de metabolismo. Então, de uma maneira muito simples, metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de uma célula. Ficou claro isso, pessoal? Posso dar o próximo passo? Posso seguir em frente? Então, vamos lá. Olhem só.
Mas, sabendo que o metabolismo é reação química, qual é a finalidade do metabolismo em uma célula? Então, vamos tentar entender o seguinte, ó. Para uma célula se manter, para uma célula continuar viva, para uma célula se sustentar, ela precisa, às vezes, quebrar moléculas, às vezes ela precisa construir moléculas. Toda célula tem momentos de quebra de moléculas e tem momentos de construção de moléculas. Então, para se sustentar, uma célula necessita quebrar e ou construir substâncias. Para fazer essas reações químicas, as células necessitam de uma coisinha chamada enzima. E toda enzima é uma proteína. Mas a enzima é que vai fazer a reação química. É a enzima responsável por metabolizar as substâncias. São as enzimas que constroem, são as enzimas que destroem essas substâncias. E essas substâncias, então, catalisadas pelas enzimas, vão servir de matéria-prima para a célula poder funcionar. Ok? Então, agora que a gente sabe que metabolismo é reação química, e para haver reação química, nós necessitamos de uma proteína enzimática, e essas enzimas podem construir substâncias ou podem quebrar substâncias. E nesse eterno construir e quebrar, a célula vai funcionando, vai então metabolizando. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, então, o conceito, a definição do que são atividades metabólicas. A partir disso, nós podemos então agora ir para categoria de metabolismo. Existem então dois grupos de metabolismo, o chamado anabólico e o catabólico. Pessoal, vamos tentar não decorar, mas buscar na palavra algum indício daquilo que ela faz. Eu gosto de brincar aí com meus alunos que catabólico lembra catástrofe. Então, quando ocorre uma catástrofe, um tsunami é uma catástrofe. Então, ele destrói tudo, ele quebra tudo, tá? Anabólico, tem uma galera aí, né? Professor Guilherme, professor Tiago, gosta de usar anabolizante. Tô zoando, tô brincando, tá? Mas eles usam anabolizantes para tentar construir fibras musculares, tá? Então a gente vai entender que esse anabólico vai lembrar anabolizante, e o anabolizante constrói fibras musculares. É só uma maneira para você tentar não decorar, mas relacionar a palavra com aquilo que ele faz. Porque, como eu disse, anabólico são reações químicas que vão juntar substâncias, vão sintetizar substâncias, vão construir moléculas. O oposto é o metabolismo catabólico. São as reações químicas que vão separar substâncias, que vão quebrar substâncias, que vão quebrar ligações químicas moleculares. Então, anabólico constrói, catabólico destrói. Pessoal, gostaria que você tentasse pensar aí no seu corpo um exemplo de reação química anabólica. Ah, não conseguiu? Então vamos pensar, o que os vegetais constroem para a gente? Ah, eles fazem fotossíntese para pegar água, H2O, CO2 na presença de luz, eles juntam isso para formar a glicose. Então, fotossíntese é a construção da glicose, é o metabolismo anabólico. Lá nos ribossomos vão chegar os aminoácidos e vão ser forçados a fazer ligações peptídicas entre esses aminoácidos, e essas ligações peptídicas vão formar a união de vários aminoácidos, formam uma proteína. Então, nós construímos uma proteína
lá em nossos ribossomos. Tanto a fotossíntese, que juntou moléculas, como a síntese proteica, que juntaram-se aminoácidos, construíram, são exemplos de metabolismo anabólico. O oposto agora, tá? O que é o oposto da fotossíntese, que montou a glicose? O oposto da fotossíntese é quebrar a glicose. A respiração celular quebra a glicose para gerar energia lá nas mitocôndrias. Então, respiração celular aeróbia ou respiração celular anaeróbia quebra as moléculas de glicose, é uma reação catabólica. Está relacionado com o metabolismo catabólico. A digestão, então você comeu um pedaço de carne. O que é carne? Carne é rico em proteína. Ao longo do seu sistema digestório, vai acontecer uma série de quebras das ligações peptídicas entre os aminoácidos, então quebrando a proteína e deixando ele em aminoácido. Para que esse aminoácido possa ser absorvido lá no seu intestino, ser mandado para a corrente sanguínea, para que seja distribuído a todas as células. Quando esses aminoácidos entram nas células, eles vão lá para os ribossomos e lá novamente ocorre o metabolismo anabólico para juntar esses aminoácidos e formar a proteína que você precisa. Está entendendo a relação do catabólico que destrói e o anabólico que constrói? Então, a gente sempre vai ter essa relação de catabólico e anabólico fornecendo substâncias, produzindo substâncias, quebrando substâncias, e aí a gente tem essa relação entre os dois tipos básicos de metabolismo. E aí, dessa relação entre anabólico e catabólico, surge o equilíbrio metabólico de um organismo, pessoal. Ou seja, se tiver o anabólico e o catabólico em equilíbrio, você é um sujeito saudável, seu organismo é saudável. Então, a relação entre o metabolismo anabólico e o metabolismo catabólico é o que mantém o equilíbrio orgânico, é o que te mantém saudável. Se você tiver problema, por exemplo, no metabolismo catabólico, quebrar, por exemplo, vamos lá, a lactose. O que é a lactose? É uma glicose ligada a uma galactose. É um disacarídeo. Existem pessoas que não têm uma enzima chamada lactase. Então não consegue quebrar ele. Isso aí vai se acumulando então lá no intestino e vai irritando a mucosa intestinal, podendo causar, por exemplo, quadros de diarreia, quadros de dores abdominais. Então veja que por não conseguir fazer o metabolismo catabólico, não quebrar a lactose, é o sujeito que tem intolerância à lactose, é esse sujeito que eu estou falando para você, porque ele não tem a lactase, ele não consegue metabolizar de forma catabólica. Olha aqui, começa a ficar um grupo de palavras com uma robustez científica, né? Olha só, o sujeito que tem intolerância à lactose é porque não tem uma enzima que é a lactase. Portanto, não consegue catabolizar essa lactose, não consegue quebrar. Ela fica, então, acumulada na parede intestinal, causando diarreia e dores abdominais. Então, esse é um exemplo de um desequilíbrio entre catabólico e anabólico. Mas se você vive numa situação saudável, ótimo, tá? Então você tem um equilíbrio metabólico, você tem aí então a possibilidade de estar saudável. Pessoal, mas qual é a matéria-prima necessária para que o metabolismo ocorra, tá? Então vamos lá, vamos puxar. Primeiro, para se ter metabolismo, precisa ter enzima, a enzima que vai fazer a reação química, tá? Essa reação química pode quebrar ou pode construir para fornecer matéria para o seu corpo, tá? Então, da onde que nós vamos conseguir matéria-prima para ser anabolizada ou para ser catabolizada? Vamos lá. Então,
tem a ver muito com a alimentação, pessoal. Aquilo que já ouviu falar, você é aquilo que você come. Tá aqui então a essência de tudo isso, tá? Os alimentos são as fontes de nutriente. Então é do alimento que a gente vai extrair os nutrientes. Um exemplo: carne. Carne é o alimento. Que tipo de nutriente eu tenho na carne? Eu tenho proteína. Então, eu consigo extrair do alimento carne o nutriente proteína. Pão. Pão é o alimento. Que nutriente que eu tenho lá? Carboidrato. Então, do alimento pão, eu consigo extrair o nutriente carboidrato. Os nutrientes são as fontes de matéria-prima para o nosso metabolismo. Tá? E aí, desses nutrientes, é que nós vamos extrair os monômeros para formar os polímeros. Aí, professor, já deu nó na minha cabeça. Está ficando muito complicado, está ficando muito técnico esses termos que você está usando. Então, vamos lá, eu sou um explicador. O que o explicador faz? Ele explica. Então, respira. Respira de novo. E pensa aqui comigo, galera. Ó. Meros significa parte, tá? Aqui também tem meros, que significa parte. Mono é uma parte. Poli, várias partes. Então, pela sua intuição, você vai entender que dos monômeros, nosso organismo, através do metabolismo catabólico, ele vai quebrar polímeros em monômeros. E através do metabolismo anabólico, ele pode converter monômeros em polímeros. Vamos aos exemplos. Monômeros. Quais são os principais monômeros orgânicos? Nós temos os monossacarídeos, os ácidos graxos, os aminoácidos e os nucleotídeos. Esses são as menores partes das substâncias. Ju, você está aqui? Dá um oi pro pessoal então aqui. Tudo bem? Pergunta se está tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, filha. Ai, que linda essa foto. Agora, deixa o papai trabalhar. Dá beijinho, fala tchau. Tchau. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Os monômeros são as unidades que vão formar os polímeros. Então, se eu juntar vários monossacarídeos, por exemplo, a glicose é um monossacarídeo. A partir do momento que eu juntar duas glicoses, eu tenho um disacarídeo. E se eu juntar muitas glicoses, eu tenho um polissacarídeo. Então tá aí. E os polissacarídeos, ou os disacarídeos, eles são o grupo dos carboidratos. Teremos 4 aulas sobre carboidrato, pessoal. Então aqui eu só estou dando a deixa, tá? Só explicando. Bom, os ácidos graxos é um monômero. Se eu pegar ácidos graxos, acrescentar glicerol, eu vou formar os lipídios. Teremos 4 aulas de lipídios. Se eu juntar os aminoácidos, vão formar as proteínas. E se eu juntar os nucleotídeos, vão formar os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, beleza. Na alimentação, nos alimentos, eles são fontes de nutrientes. Normalmente, nós ingerimos os polímeros, carboidrato, lipídio, proteína e ácidos nucleicos, e através da digestão, no nosso trato digestório, convertemos em monômeros, monossacarídeos, ácidos graxos, aminoácidos e nucleotídeos. Isso daí é distribuído pela corrente sanguínea para todas as células. Aí as células vão pegar esses monômeros e vão utilizar em seu metabolismo. Beleza? Ficou claro? Ok? Então, pessoal, cada grupo de nutriente
pode apresentar uma via metabólica. O que é essa tal de via metabólica? Um caminho. Então, por exemplo, glicose, que é um monossacarídeo do grupo dos carboidratos, tem relação direta com a via metabólica energética, formar energia. Os aminoácidos, que são os monômeros das proteínas, a via metabólica dele pode ser formar estrutura corporal ou pode formar enzima. É uma via metabólica. É o caminho que ele vai ser utilizado pela célula e para isso vai ser metabolizado. Então, de acordo com a função nutricional desses monômeros ou desses polímeros, a gente pode classificar os nutrientes da seguinte forma. Então, tem nutriente que está relacionado com o metabolismo energético. Então, qual é o principal grupo de nutrientes relacionados com o metabolismo energético? Os carboidratos. O nosso corpo, quando você ingere carboidrato, a primeira coisa de tudo que tem no seu corpo, ele vai utilizar os carboidratos para gerar energia na mitocôndria. Ah, mas eu estou fazendo regime, eu estou com restrição de ingestão de carboidrato, professor. Estou comendo pouco carboidrato. Então, na falta de carboidrato, a segunda via metabólica, ou seja, o segundo grupo de nutrientes que seu corpo vai pegar para gerar energia são os lipídios. Então, lipídio é a segunda via metabólica energética. Faltou carboidrato, que é a primeira via, é a primeira fonte. Eu vou para os lipídios, que são, no caso, a segunda fonte. O cara está correndo uma maratona, 42 quilômetros, ele já consumiu todo o carboidrato, consumiu lipídio, não fez reposição calórica durante o percurso. Numa terceira via, ele vai começar a consumir suas proteínas. E pessoal, músculo é feito, musculatura, fibra muscular, é feito de proteína. Então ele passa a consumir a própria musculatura dele para gerar energia. Porque se faltar energia, ele morre, tá? Sem energia não tem metabolismo para nada. Não tem metabolismo anabólico e catabólico. Faltou energia, morre. Então seu corpo vai consumindo energia, vai consumindo. Faltou carboidrato, vai para lipídio, faltou lipídio, vai para proteína. E se ele continuar consumindo, vai chegar um determinado momento que ele consegue consumir a própria musculatura até que essa musculatura se rompe. Romperam-se as fibras musculares porque ele estava usando como fonte de energia. E aí ele teve um estiramento muscular e aí ele não consegue mais correr, ele tem que parar a maratona dele. Veja como que o nosso corpo funciona perfeitamente, querido. Além do metabolismo energético, também existe o metabolismo plástico ou construtor. É sinônimo, plástico ou construtor. Então, nós animais utilizamos as proteínas para configurar basicamente o nosso corpo. Fibra muscular é proteína, que é formado por proteínas actina e miosina, que é formado por aminoácidos, elastina, dentina, enfim, uma série de proteínas é que vai configurar a construção do nosso corpo. Já as plantas, por fazerem fotossíntese, pode converter o monômero glicose em, por exemplo, um polímero chamado celulose. E aí os carboidratos vão dar forma à parede celular vegetal. Então, carboidrato também tem, no caso da celulose, o grupo da celulose, ela tem a via metabólica estrutural, vai formar a parede celular. Temos lipídios também com função construtora. Lembre-se que a membrana plasmática ela é construída por uma bicamada fosfolipídica. Então, lipídio construindo a membrana plasmática. Então, metabolismo construtor está relacionado com dar forma ao organismo. E o terceiro e último metabolismo, pessoal, é o regulador. É aquele que vai regular as atividades do nosso organismo. Então, existem proteínas
que aí eu acrescento proteínas enzimáticas, como falei já no início da aula. As enzimas, elas são catalisadores biológicos, é elas que fazem o metabolismo anabólico ou catabólico. Pessoal, os ácidos nucleicos fazem parte do grupo de moléculas reguladoras, tá? O DNA e o RNA. O DNA, ele contém as informações de como a célula deve funcionar. E tem lipídios do grupo dos esteroides, tá? Que são precursores de hormônios. Por exemplo, hormônios sexuais, hormônios andrógenos como a testosterona, e tem hormônios femininos também, estrógenos, que são fabricados a partir de lipídios do grupo dos esteroides. E esses hormônios vão dar a conformação sexual, vai amadurecer os gametas masculinos e femininos. Então é isso, pessoal. Isso é metabolismo, tá? Espero que você tenha entendido. São bastante termos técnicos, né? Mas eu tentei transformar o termo técnico em algo mais plausível, mais próximo da sua realidade. Mas nas aulas de carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos, nós vamos usar demais esses termos que nós aprendemos hoje, tá? Por isso, peço para você, se você gostou, deixa aí seu joinha, deixe seu comentário, tá? Ajuda se você quer sorrir, me ajuda a sorrir também, tá? Um beijo no coração, até a nossa próxima aula de bioquímica. Tchau, fui! Uau!